Olá, você está em mais um vídeo do canal Ponto de Acumulação e estamos dando início à nossa oitava aula do nosso curso de Python com xadrez. Nessa aula 8, nós vamos tratar de dois temas bem específicos. Nós vamos entender como que a gente manipula o tempo em Python e como que a gente lida com aleatoriedades em Python. Nesse primeiro vídeo, nós vamos apresentar a biblioteca Time, que é a biblioteca que a gente usa para manipular o tempo. E no vídeo seguinte, nós vamos brincar com a biblioteca Random, que é a biblioteca que usamos para lidar com aleatoriedades. Manipulando o tempo em Python. Em qualquer linguagem de programação, não somente em Python, é importante que a gente tenha uma maneira de tratar as questões de data e hora. É importante que a gente tenha funções ou métodos ou módulos que lidem com essa questão. Em Python temos muitas dessas. Eu gosto, por exemplo, da biblioteca Pendulum, mas a biblioteca Pendulum é uma biblioteca externa. Ou seja, você precisa instalar ela porque ela não vem por padrão com o Python. Mas antes de entender a biblioteca Time, a gente tem que entender o conceito de epoch. O epoch, ele é um momento em que o tempo começa. Em Python, esse tempo é definido exatamente como sendo a meia-noite do dia 1º de janeiro de 1970. Em Python, quando a gente está lidando com a biblioteca Time, temos esse limite inferior de tempo que a gente pode trabalhar. E também temos um limite superior, mas aí esse limite já depende do seu sistema operacional. Mas também é algo que a gente não precisa se preocupar por tipo de aplicação que a gente vai fazer aqui com a biblioteca Time. Se você quiser ver qual é esse epoch, existe um método da biblioteca Time, que é justamente o método gmTime, que a gente pode usar para obter esse valor que eu comentei aqui. Bora começar testando esse código aqui. Então, eu importo a biblioteca Time, como eu disse. Ela é uma biblioteca padrão do Python, no sentido de que ela já vem instalada com Python, mas ela não é built-in, ou seja, não dá para usar diretamente, a gente precisa importar ela para poder usar as coisas que tem dentro dessa biblioteca. E a gente vai ver aqui o time.getTime no índice 0, ou seja, a gente vai pegar exatamente o primeiro segundo que essa biblioteca consegue trabalhar e vamos printar esse valor. E aí ele retorna uma coisa aqui que é um struct time, uma coisa particular aqui da biblioteca time, mas aqui a gente já consegue ler essa informação muito facilmente, que ela é bem intuitiva. A gente está no ano de 1970, no mês 1, no dia 1, hora 0, minuto 0, segundo 0. Ou seja, 1º de janeiro de 1970. A gente pode brincar com esse tipo de coisa, por exemplo. O que acontece se eu botar um 10 aqui? O que vocês acham que vai acontecer? Então vamos rodar aqui. Quando eu boto um 10, vocês observam que a gente obteve uma coisa muito parecida, só que 10 segundos depois. Dia 1º de janeiro de 1970, na hora 0, minuto 0, só que segundo 10. Então 10 segundos após a meia-noite aqui desse dia. Então esse é o primeiro contato que a gente teve com a biblioteca Time, mas bora lá conhecer os métodos mais utilizados dessa biblioteca, que são os métodos que a gente acaba trabalhando mais no nosso dia a dia. Então, a biblioteca Time possui dois métodos, na verdade possui vários métodos, mas os mais utilizados são esses dois métodos aqui, o método Time e o método Sleep. Pois bem, o método Time, ele provavelmente é a função mais utilizada dessa biblioteca. Ele é um método que não recebe parâmetros e ele vai tornar um float. E esse float vai representar precisamente o número de segundos que se passaram desde o epoch, desde aquela data que eu comentei, meia-noite do dia 1º de janeiro de 1970. Então, para usar, é muito simples. De novo, a gente importa a biblioteca Time, a gente usa o time.time aqui. Esse método simplesmente vai dizer quantos segundos se passaram desde o epoch. Mas, obviamente, a utilização mais interessante dessa função é contar a passagem de tempo, ou seja, a gente calcula o momento em que se começa um processo, isso antes do processo iniciar, antes de uma certa execução de código, e no final que esse código é executado, a gente calcula novamente o tempo, e quando a gente faz a diferença, a gente tem precisamente o número de segundos que se passou desde o começo da execução até o final da execução, ou seja, a gente tem o tempo que levou para aquele trecho de código ser executado. Vamos ver aqui um exemplo. Então, novamente, a gente tem que importar o time, e o que esse código vai fazer, a gente vai ler dois inputs do usuário, que vão ser precisamente os números que a gente vai querer somar. A gente vai somar os dois números, só que antes de somar, a gente calcula o tempo, time.time, você vai retornar um float, que a gente vai armazenar nessa variável start. E após a soma ser realizada, a gente vai chamar novamente o time.time e armazenar isso nessa variável end. Eu posso até alterar aqui, já que a gente está fazendo tudo em português. Vamos alterar aqui os nomes dessas variáveis, chamar de início e fim. A soma é soma, e aqui vai ser fim menos início. Para ficar mais coerente aqui, né? Já que a gente está escrevendo quase tudo em português. Mas a ideia é essa, a gente vai armazenar aqui antes desse código ser executado o início, e após o código ser executado, vamos armazenar o fim. A gente vai printar a soma, e em seguida vamos printar quanto tempo que levou
para esse cálculo ser realizado. A gente vai ver que vai ser uma coisa muito rápida. Esse aqui é um código extremamente simples que o Python vai fazer bem rapidinho, mas só para a gente entender essa utilização bem interessante do time. Pois bem, voltando aqui para o Colab, copiei e colei o código das notas de aula. Vamos rodar esse código aqui e ver quanto tempo o Python demora para efetuar uma soma bem simples. Então, a gente digita o primeiro número, vamos somar, por exemplo, 5 com 7. 5 e o outro número é o 7. Então, a soma é 12 e a gente levou 0,001 segundos, aproximadamente, né? Então, uma coisa bem rápida aqui. A gente pode até colocar esse print aqui, né? Entre o início e o fim do cálculo que a gente está fazendo. Vamos rodar novamente, 5 e 7. Novamente, ainda uma coisa bem rápida, 0,0019 segundos. E aí a gente pode brincar com isso, por exemplo. Podemos pegar aqui um código. Vamos pegar um código que roda sem input do usuário, né? Vamos pegar aqui um código de alguma aula anterior. Vamos pegar, por exemplo, esse código da aula anterior, em que a gente usava o loop while para encontrar os números que são divisíveis ou por A ou por B, sendo que A e B aqui são, no caso, é 4 e 5. Vamos copiar aqui esse código, colar aqui o código. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Vamos colocar o início, time. Não precisa importar o time, porque eu já importei nessa célula que eu já rodei. Então, a biblioteca já está importada, já está na memória. E o fim vai ser time. E aí podemos copiar aqui o cálculo, o código levou para ser executado. Levou tanto para ser executado. Então vamos rodar aqui e ver em quanto tempo o Python leva para fazer esses cálculos aqui. Essa aqui é a lista e o código levou 0,00039 segundos para ser executado. Novamente algo bem rápido, mas é interessante, principalmente assim quando você está fazendo uns testes, quer entender se está rodando rápido ou não, fazendo depuração de código. Usar o time.time pode ser algo rápido e simples. Uma outra função muito utilizada também é a função sleep. Ela simplesmente pausa a execução de um código por um determinado tempo em segundos que a gente passa como parâmetro. Mesmo exemplo aqui. A gente vai calcular, são dois números, e vamos calcular o tempo que leva para essa execução acontecer. Só que antes de calcular o end, eu vou fazer um sleep de 2 segundos. Eu vou pausar a execução do código por 2 segundos. Ele vai ficar lá parado, sem fazer nada, esperando esses 2 segundos passarem, e só depois ele passa para a linha seguinte, que é essa linha aqui. Então bora ver como isso funciona no Colab. Então aqui no Colab, podemos até voltar aqui, a gente não precisa nem copiar e colar. O que a gente pode fazer é simplesmente o seguinte: é colocar um time.sleep aqui de um segundo, vamos botar um segundo, né? E rodar novamente e ver o que vai acontecer. Lembra que, deixa eu comentar essa célula aqui, na verdade essa linha, o cálculo é muito rápido, né? Vamos digitar aqui a soma, 5 e 7, ó, levou 0,0019 segundos para ser realizado. Mas e se eu esperar um segundo e rodar novamente? Então, somar o 5 e o 7, soma 12, e veja que o cálculo levou 1,0006 segundos para ser realizado. Então, ele teve que esperar um segundo aqui, e depois aqui ele chamou o time.time para calcular o momento. Podemos botar mais tempo aqui, podemos colocar 2 segundos, que era como estava lá. Então, vamos somar 5 e 7. Vocês viram que ele ficou esperando, né? Então, levou 2 segundos e pouco aqui. E esse pouquinho foi o tempo que ele levou para fazer a soma e pintar tudo. Então, o sleep é isso. Ele vai pausar a execução por tanto tempo que você quiser. Esse tempo aqui é em segundos. Então é isso. Um vídeo mais rápido, mais simples. Só para apresentar essa biblioteca Time e falar das duas funções mais utilizadas dela. No próximo vídeo, a gente vai conhecer a biblioteca Handle, que é a biblioteca que a gente usa para manipular a aleatoriedade. Ela é uma biblioteca que tem umas funções um pouco mais interessantes. Então eu espero você no próximo vídeo. Bons estudos e até a próxima.